Renata e Jerônimo vão até lá fora da fazenda. Ele preparou uma linda surpresa para a mulher. Renata está ansiosa. Ele diz que a ama. Ela o beija e diz que o ama muito mais. Jerônimo serve vinho para eles, pois ali fora tem uma mesa com um jantar e um vinho para eles. Ela elogia ele por ser tão detalhista. Ele a beija e ela agradece, dizendo que de verdade o ama com todo o seu coração. Renata relembra ele de um lindo momento quando dançaram sobre as uvas. Ele diz que naquele momento percebeu o quanto a amava. Ela o leva até o lugar. Eles tiram os sapatos e ficam descalços, pisando nas uvas. Renata e Jerônimo andam sobre as uvas e se beijam. Eles dançam no local por um tempo. Jerônimo surpreende Renata com uma linda surpresa. Ele diz que vai fazer uma pergunta e quer que ela responda. Renata vê a surpresa. São fogos de artifício que começam a se formar em uma frase. Renata fica chocada e muito feliz. Os dois ficam felizes. A pergunta é: você quer se casar mais uma vez comigo, Renata? Renata o beija e olha a linda mensagem. Renata diz que aceita se casar com ele e diz que se casaria 1 e 1000 vezes com ele. Eles se beijam apaixonadamente. Renata chora de felicidade. Jerônimo leva Renata para o quarto. Renata tira a roupa do marido e ele tira a dela. Os dois começam a fazer amor de maneira apaixonante e romântica. Lázaro e Karina desembarcam no aeroporto. Assustada, Karina diz: meu Deus, eu pensei que nós iríamos morrer naquele avião. Lázaro diz: eu também. Se eu soubesse que seria assim, a gente podia ter vindo de ônibus mesmo. Eles descem pela escada rolante e ficam espantados com as coisas da cidade grande, a grande tecnologia e grande avanço em várias coisas. Lázaro e Karina vão aproveitar sua lua de mel na capital. Os dois se elogiam e se beijam apaixonados. Matilde prepara um chá para levar para o seu loirinho. Hermínia pede que ela leve a jarra de limonada para Priscila. Matilde diz que para essa asinha não leva nada. Matilde fala que não gosta de Priscila. Hermínia pergunta por que ela não gosta de Priscila, se é por ela ser ousada demais ou por ter namorado Carlos no passado. Matilde fica chocada e fala que essa tipa não foi namorada do seu loirinho. Hermínia diz que foi sim. Hermínia se lembra de um momento que conversou com Priscila e Priscila lhe disse que tinha sido namorada de Carlos. Chocada e magoada por Carlos não ter lhe dito nada sobre esse assunto, Matilde vai ao quarto dele e questiona: por que você não me disse que essa grudenta tinha sido sua namorada? Carlos pergunta como ela soube. Matilde fica triste, confirma tudo e reclama com o noivo. Ela suspeita que ele ocultou isso dela, porque ainda sente alguma coisa por Priscila. Matilde tira o anel e diz: se você quer ficar com ela, pode ficar, mas eu não vou mais me casar com você. Renata e Jerônimo escutam os gritos do seu quarto. Renata diz: que contraditório, meu amor. Nós dois transando e os outros dois brigando. Os dois riem. Jerônimo diz que isso está acontecendo por culpa do Carlos, que não disse a Matilde que tinha namorado a Priscila. Renata ouve que eles já pararam de discutir. Renata pede que o marido vá ver o que aconteceu. Jerônimo não quer sair da cama. Renata insiste. Carlos e Matilde discutem na sala. Carlos diz a Matilde que ela é a única namorada que apresentou para sua família. Ela não acredita nele. Priscila vê a discussão. Matilde diz a Carlos que aquela tirada da Priscila deve ser a noiva perfeita para ele, segundo os preceitos de Elvira. Matilde termina com Carlos e pede que ele deixe de incomodá-la. A maldita Priscila fica feliz. Ela chega até Carlos e pergunta: por que esses gritos, Charlie? Carlos diz que Matilde terminou com ele. Priscila lamenta e Carlos pergunta quem comentou e se foi ela que disse para Matilde que eles tiveram um romance no passado. Priscila diz que outro dia acabou falando demais com Hermínia e deve ter mencionado isso. Ela pede perdão e diz que foi sem querer. Carlos pede que Priscila se mantenha afastada desse assunto. Matilde chega até Manuela e Hermínia e conta que terminou com Carlos. Matilde diz que se Carlos quiser resolver as coisas com ela, terá que pedir para aquela safada da Priscila ir embora da fazenda. Lázaro e Karina andam de táxi e admiram a cidade grande do México. Eles acham uma cidade linda. Lázaro a beija.
Germano diz a Roberta que já vai ir embora. Ela fala que não tem pressa. Roberta diz que sua mãe e Gonçalo voltam só amanhã. Germano diz que precisa ir. Roberta insiste para ele ficar, mas ele não aceita, já que não dá, porque tem que chegar na sua casa para dormir. Germano diz que eles podem se ver, mas que se não tomarem cuidado, podem ser desmascarados. Roberta se estressa. Ele pede para não correrem com a relação deles e irem aos poucos. Ele se retira. Roberta diz sozinha: ai, seu estúpido, seu covarde. É por ela, sua mulherzinha, não? Jerônimo diz a Carlos que não queria dizer isso, mas avisou a ele que ele devia ter dito a Matilde toda a verdade em relação a Priscila. Carlos diz que tentou falar com Matilde, mas ela não deixou. Jerônimo diz que ele não insistiu o suficiente e deve estar mexido com Priscila ainda. Carlos nega. Alisson está na sua cama e olha para o seu travesseiro, como se fosse Aníbal. Aníbal, eu não quero que a gente se separe nunca. Aníbal está deitado e diz: meu pai não me ama, mas você sim, Alisson. Você me ama de verdade. Quando meu pai me expulsar daqui, eu só vou ter você. Eles recordam o dia que se conheceram e quando passaram maravilhosos momentos felizes juntos. Por outro lado, Jerônimo diz a Renata que foi uma cena de ciúmes e insegurança de Matilde. Renata entende Matilde. Jerônimo pergunta por quê. Renata diz que as mentiras são assim, pois esconder algo é mentir, e as mentiras são muito mais dolorosas do que as próprias verdades. Renata relembra Jerônimo, quando ele ficou furioso com ela, quando a encontrou na fazenda de Augusto, e seu pai tinha lhe mandado para lá para lhe esconderem, para não ser presa. Jerônimo diz à esposa que não tem como esquecer isso. Ela diz que ele lhe julgou e tirou suas próprias conclusões. Jerônimo diz que ela também supôs o mesmo quando viu com Marina. Renata diz que não supôs, pois aquilo realmente era verdade. Ela pede para não discutirem, porque os ciúmes é horrível. Os dois se beijam e ficam felizes, por se amarem tanto e já terem confiança um no outro. Jerônimo pede para fazerem amor de novo. Renata diz que se escutaram a discussão de Carlos e Matilde, provavelmente eles também devem escutá-los. Jerônimo pede para gritarem. Os dois se abraçam e se beijam. Amparo chora muito e Constança fica preocupada com a bebê. Constança olha para a bebê enquanto ela chora e afirma que não a deixará. Isidro diz a Inês que o problema com Constança é que, além de voluntária, ela é cunhada de Regina. Isidro diz que se Regina despedir Constança, pode haver até um problema com Gonçalo. Inês entende, mas espera que Regina repreenda Constança por isso. Isidro diz que é uma situação bem complicada. De manhã, Julieta diz a Adriana e Matias que falou com seu pai e sua mãe e eles estão dispostos a apoiá-la. Ela diz que vai se encarregar do restaurante de César. Matias diz que ele e a Adriana vão se encarregar da contabilidade e das finanças do restaurante. Julieta diz que vai falar com Benjamin para informá-lo sobre a decisão deles. Julieta comenta que ontem à noite encontrou Roberta no hotel. Ela estranha. Adriana e Matias também. Julieta diz que foi mais ou menos 9 horas da noite. Adriana pensa mal. Gonçalo e Regina retornam à casa. Roberta fica feliz por eles estarem de volta. Gonçalo elogia a filha. Ele pergunta como vão as coisas nas empresas. Roberta diz que muito bem e tem aprendido cada vez mais. Além disso, está feliz por se sentir útil e produtiva. Gonçalo fica feliz e abraça a filha. Regina recebe uma ligação de Renata. Renata diz a Regina que está bem e pergunta como foi a lua de mel. Regina diz que tudo foi maravilhoso, mas lamentavelmente foram poucos dias. Renata convida Regina e Gonçalo para passarem um final de semana na fazenda. Renata diz a Regina que esse fim de semana querem que eles estejam com eles. Regina diz que vão adorar. Jerônimo faz graça e Renata revela que Jerônimo a pediu em casamento. E vão se casar na sexta. Regina fica animada. Roberta escuta a conversa e fica sabendo que Renata e Jerônimo vão se casar. Renata diz a Regina que agora sim, ela e Jerônimo vão se casar, sem mentiras e sem enganos. Gonçalo fica feliz. Renata fala com Gonçalo e ele fica feliz, enquanto Roberta não consegue esconder sua inveja da irmã.
Renata diz ao pai que vão esperar ele, Regina e Roberta. Gonçalo diz que vão estar Roberta, Regina e ele. Ele manda beijos e se despede. Gonçalo e Regina se abraçam felizes. Aníbal e Alisson passeiam e namoram. Eles desfrutam de seu amor jovem, sem esconder de ninguém o quanto estão felizes. Matilde continua ignorando Carlos. Ele vai atrás dela para falar com ela. Matilde pede que Hermínia diga àquele senhor que não quer falar com ele. Hermínia não se mete no assunto. Carlos pede que ela não seja infantil. Carlos diz que Priscila só trabalha na fazenda. Matilde diz que enquanto essa mulher não for embora dali, vai pensar se vai querer falar com ele ou não. Carlos se entristece. Augusto recebe uma ligação de Roberta. Roberta diz que Jerônimo e Renata se casam de novo nesta sexta. Ele fica chocado. Roberta diz que acabaram de ligar para convidá-los. Augusto diz que não pode permitir isso. Roberta diz que claro que não. Por isso, ele tem que fazer alguma coisa, mas sem falhar. Ele diz que claro que fará algo, mas desta vez não vai errar. Augusto vê Aníbal escutando sua conversa. Ele diz que acabou de chegar e só queria chamá-lo para almoçar. Renata fala com Adriana e convida ela e Matias para seu casamento. Renata vê Matilde triste. Ela diz que escutou o que houve à noite. Renata diz que a entende perfeitamente. Matilde diz a Renata que agora entende perfeitamente o que ela sentiu quando Marina estava na casa. Renata diz que não é a mesma coisa. Renata diz que Marina é mãe dos filhos de Jerônimo e estará nas suas vidas para sempre. Já Priscila faz parte do passado de Carlos. Renata fala que aquilo de Priscila e Carlos se casarem foi apenas uma brincadeira. Renata aconselha Matilde. Ela diz que Carlos a ama, pois pediu ela em casamento. Matilde diz que odeia mentiras e Carlos devia ter lhe dito que teve uma relação com aquela tipa. Renata ressalta que Carlos sempre deu o lugar dela, desde que Priscila chegou ali. Renata pede que Matilde não deixe que os ciúmes afetem ela e a relação dela com Carlos. Renata diz que devido aos ciúmes e por não conversar, Jerônimo teve uma relação com Marina enquanto ela estava com Augusto. Carlos fala com Jerônimo e diz que Matilde é uma teimosa e não consegue entendê-lo. Jerônimo diz que ele devia ter contado tudo desde o começo. Carlos diz que Matilde disse que enquanto Priscila estiver ali, não vai querer mais nada com ele. Jerônimo pede que Carlos procure outro enólogo. Carlos não quer ficar mal com Priscila. Jerônimo acha a situação do amigo muito complicada. Na empresa, Matias, Adriana e Honório recebem Gonçalo após sua lua de mel. Ele diz que aproveitou muito e passaram muito bem. Honório diz que ele está totalmente recuperado de tudo. Ele diz que foi o amor, e o amor é uma coisa esplendorosa, mágico, e se inicia uma nova etapa na sua vida e está muito feliz. Honório fica sabendo que Jerônimo e Renata vão se casar novamente. Gonçalo diz que terá um casamento na próxima sexta e eles viajarão para a fazenda para testemunhar a felicidade deles. Inês reencontra Regina e abraça ela. Ela diz que sentiu falta dela. Regina diz que se sente plena, viva e só sua mãe lhe faz falta, pois queria que ela estivesse na sua vida para desfrutar desse momento. Inês diz que onde quer que esteja, Carla deve estar muito feliz. Regina pergunta como estão as coisas. Inês diz que se trata do assunto de Constança e da bebê. Honório liga para Constança e pergunta se Renata ligou para ela. Constança diz que sim, mas que estava ocupada e esqueceu de retornar a ligação. Honório diz que Jerônimo e Renata vão se casar na próxima sexta e convidou eles. Constança diz que não poderá ir, porque não pode deixar Amparinho. Honório diz a Constança para localizar a mãe de Amparo o mais rápido possível, porque essa bebê não é responsabilidade dela. Constança diz que não tem os dados de Corina e não sabe como localizá-la. Constança não sabe o que fazer. Honório pede que ela fale o que quiser, mas diz que irá a esse casamento. E se ela prefere dar prioridade à bebê do que à Renata, que é sobrinha dela, isso é problema dela. Regina diz a Inês que não pode acreditar que Constança fez isso novamente e que esteja metida com a bebê. Inês diz a Regina que Constança não é apenas voluntária do centro, como também cunhada dela. Regina diz que isso complica as coisas. Inês diz que Constança se envolveu demais com Corina e Amparo. Regina diz que vai falar com Constança. Lázaro e Karina conhecem alguns lugares do México e aproveitam sua simples lua de mel, conhecendo a cidade grande e alguns pontos turísticos. Eles sentam numa praça e Karina diz que nunca pensou que a cidade fosse tão grande. Ele diz que a cidade é enorme. Karina pensa que está sonhando. Os dois estão felizes de amor.
Na cadeia, Álvaro está na companhia de um velho amigo, um velho conhecido. O amigo dele diz que hoje estão mais sozinhos do que nunca, porque hoje é dia de visitas e estão mais sozinhos do que cachorros. Álvaro diz: ai, Karina, eu te perdi. Mesmo que você não acreditasse, eu sempre te amei. Álvaro se sente sozinho e sofre na solidão da prisão. Renata e Jerônimo estão felizes, porque vão se casar brevemente. Eles estão sentados num banco, próximo à igreja. Renata pergunta qual vestido vai vestir para o casamento. Jerônimo pede que ela vista o vestido que quiser. Marina está saindo da igreja e escuta Renata e Jerônimo conversando amorosamente. Marina fica parada ali atrás, sem que eles a vejam, e se sente afetada demais pela felicidade deles. Jerônimo e Renata riem e desfrutam do momento. Ele diz que ela é a melhor mulher do mundo e sempre sonhou com alguém como ela. Renata também o elogia. Marina chora ao escutar tudo. Augusto fala com Saul e explica tudo sobre seu plano. Saul aceita fazer o que ele pede, mas reclama por ele ter vindo ali gritando. Augusto paga o rapaz e diz que pode ser muito generoso com as pessoas que cumprem suas ordens, mas pede que as coisas saem perfeitas agora. Antônio encontra Jerônimo e Renata aos beijos. Antônio diz que já soube que o casamento deles não foi anulado e se alegra com isso. Jerônimo e Renata avisam Antônio que vão se casar de novo pelo civil. Ele fica feliz por eles. Renata convida Antônio. Marina continua escutando tudo e se entristece cada vez mais. Renata pede a Antônio para resolverem o assunto do projeto em outro lugar, porque Marina está na casa paroquial e não quer encontrá-la para nenhuma das duas se sentir incomodada. Marina sofre e toca em sua barriga. Carlos e Priscila trabalham nas misturas e provam um pouco do vinho. Carlos continua estressado. Priscila diz a Carlos que eles têm os mesmos gostos e sempre pediam as mesmas coisas nos restaurantes. Carlos sorri. Ele diz que não está num bom dia. Priscila lamenta e se culpa pelo problema que causou. Ele espera que Matilde se anime. Priscila se faz de vítima e diz que acha que o melhor é ir embora dali, devido a tudo que Matilde está sentindo. Priscila decide fazer algo. Marina retorna à casa paroquial. Antônio nota ela estranha. Marina diz que está bem. Antônio diz que vai ficar na cafeteria da frente caso ela precise de algo. Marina telefona para Saul e combina de se verem hoje mesmo, se possível, agora mesmo. Matilde pensa em Carlos e se entristece por estarem separados. Priscila vai falar com Matilde. Matilde diz que está ocupada. Priscila pergunta a Matilde se ela está incomodada por ela estar morando na fazenda. Matilde não nega. Priscila diz a Matilde que ela morre de ciúmes do Carlos desde que ela chegou ali. Priscila diz a Matilde que ela não pode suportar que ela e Carlos se amem tanto. Priscila chama Matilde de insegura e diz que, como não quer causar problemas ao seu Charlie, vai ir para um hotel. Matilde grita para ela vazar dali e ir embora o quanto antes. Priscila está saindo. Ela diz que quer o melhor pro Charlie, mas com essa maldição que ela tem e esses ciúmes doentio, ela só pensa nela. Matilde se chateia.